Olá a todos, nesse segundo momento, sobre a fisiologia do sistema cardiovascular e seus mecanismos de regulação, nós vamos retomar os pontos já tratados e aprofundá-los. Então, para começar, nós vamos falar sobre a circulação coronária, que é extremamente importante para que haja o suprimento do músculo cardíaco em relação ao oxigênio, a nutrientes, né? E que isso é possível através, especialmente, da artéria coronária, da sua via arterial, que vai permitir essa grande difusão sanguínea no músculo cardíaco, favorecendo assim a oxigenação e a nutrição desse tecido, que é um tecido que exerce um trabalho intenso e incessante, e esse deslocamento, né, de nutrientes, de oxigênio, ele vai ser favorecido por alguns fatores diferenciais do músculo cardíaco. Isso se deve ao fato das mitocôndrias, né, do maior número de mitocôndrias no músculo cardíaco, da grande rede capilar nesse músculo cardíaco e também as mioglobulinas, que são proteínas que transportam e armazenam oxigênio a ser utilizado nesse músculo cardíaco, que é uma via extremamente aeróbia. O seu trabalho é extremamente aeróbio. Então, assim vai ocorrer, né, um suprimento contínuo de oxigênio para o músculo cardíaco e a manutenção das suas funções, das suas atividades. Como a atividade cardíaca, como eu já dito, né, é muito intensa e é incessante, o seu metabolismo, ele também é um metabolismo alto, e isso exige, consequentemente, um fluxo sanguíneo, né, um fluxo coronário muito grande, que vai favorecer as trocas, como já dito, por conta dessas particularidades do músculo cardíaco. Em relação à frequência cardíaca, nós já falamos bastante dela, mas nós não chegamos a conceituar. A frequência cardíaca nada mais é do que o número de batimentos cardíacos por minuto. E essa frequência cardíaca, né, ela vai variar de acordo com vários fatores, entre eles a idade e também o estado de saúde e o estado realmente em que aquele indivíduo se encontra em relação a estar em exercício ou estar em repouso. Então, ela sofre variações. De modo geral, essa frequência cardíaca ela vai ser por volta de 60 a 100 batimentos cardíacos por minuto no indivíduo adulto, sendo mais alta, né, em indivíduos mais jovens. Como a gente vê aqui, ó, recém-nascido, até 3 meses de idade, ele tem uma frequência cardíaca entre 85 e 205 batimentos cardíacos por minuto, enquanto que o indivíduo acima de 10 anos de idade, o indivíduo adulto também, entre 60 e 100 batimentos cardíacos por minuto. Então, a frequência cardíaca nada mais é do que o número de batimentos cardíacos por minuto. Quanto ao volume sistólico, ele é o volume de sangue ejetado do coração a cada batimento cardíaco. Então, a cada contração cardíaca, a cada contração, né, ventricular, o volume de sangue que vai deixar esse coração por batimento, ele é chamado de volume sistólico. E o volume sistólico, ele corresponde à divisão entre o débito cardíaco, que é o volume de sangue que deixa o coração a cada minuto, sobre a frequência cardíaca, que é o número de batimentos cardíacos por minuto. Então, como já dito, o débito cardíaco é o volume de sangue bombeado pelo coração por unidade de tempo, que a gente considera o minuto. Dessa forma, o débito cardíaco nada mais é do que o volume sistólico, que é o volume de sangue que deixa o coração a cada batimento, vezes a frequência cardíaca, que é o número de batimentos cardíacos por minuto. Quanto maior a frequência cardíaca e o volume sistólico, portanto, maior o débito cardíaco, maior o volume de sangue que deixa o coração por minuto. Ou seja, quanto maior a força de contração cardíaca associada ao aumento da frequência cardíaca, maior vai ser esse débito cardíaco. E o débito cardíaco, ele varia de acordo com as localidades do nosso corpo, visto que o sangue ele não é igualmente distribuído ao longo do nosso corpo. Então, cerca de 20% do sangue
do nosso organismo, ele circula no fígado, né, na circulação esplênica, 20% nos rins, 20% nos músculos esqueléticos, 15% dele fica circulando no cérebro, 3% apenas nas artérias coronárias, que é o coração, né, até porque é um órgão menor, mas lembrando que esse fluxo é extremamente necessário e contínuo, né, por conta da própria exigência cardíaca, e 22% fica irrigando pele e ossos. Nos rins, fígado e coração e cérebro, esses tecidos, conjuntamente, eles correspondem a apenas cerca de 5% da nossa massa corpórea. Entretanto, conjuntamente, eles representam um consumo, digamos assim, né, de mais de 50% do débito cardíaco total. Então, são os órgãos de maior perfusão sanguínea que nós temos no nosso corpo: os rins, o fígado, o coração e o nosso cérebro, o nosso encéfalo, o nosso sistema nervoso central. Quanto às propriedades mecânicas do coração, para que haja o aumento do volume sistólico, que é o volume de sangue que deixa o coração a cada batimento, é necessário que haja o aumento do volume diastólico final, associado ao aumento da complacência ventricular, ou seja, a acomodação sanguínea, e com isso haverá o aumento do tempo de enchimento, né, na diástole, e a diminuição do volume sistólico final, então a quantidade de sangue que remanesce no coração. E isso é favorecido também pela ação, né, do sistema nervoso autônomo através da adrenalina, da noradrenalina, que vai aumentar tanto a força de contração cardíaca, expulsando o maior volume de sangue desse coração a cada batimento, né, particularmente na região ventricular, quanto o aumento da frequência cardíaca e o esvaziamento ventricular, consequentemente. Um exemplo dessa situação é a condição de exercício, onde a gente vai ter o aumento do retorno venoso favorecido pela própria contração do músculo estriado esquelético, o aumento da atividade simpática, fazendo com que ocorra o aumento da distribuição do fluxo sanguíneo, né, a correção dessa distribuição do fluxo sanguíneo, o aumento da frequência cardíaca por ação no músculo cardíaco e o encurtamento da sístole, o que eleva o débito cardíaco, ou seja, o volume que deixa o coração a cada minuto. Então, aqui justamente mostrando, né, que esse retorno venoso, ele vai ser favorecido entre outros fatores, pela própria contração da musculatura estriada esquelética nesse momento de luta, de fuga, de exercício. Um problema que pode ser relacionado com essas propriedades mecânicas do coração é, por exemplo, o momento de anestesia. Então, anestesias realizadas de forma excessiva, elas causam uma grande depressão do sistema nervoso central, incluindo o sistema nervoso autônomo, o que resulta, né, em diminuição do débito cardíaco, que é o volume de sangue que deixa o coração a cada minuto, e diminuição, consequentemente, da pressão sanguínea, da pressão arterial. E isso pode ser um grave problema, né, para a manutenção da vida desse indivíduo. Então, tem que ter cuidado com esse aprofundamento anestésico. Então, o coração, como nós já comentamos, ele nada mais é do que uma bomba propulsora de sangue que vai impulsionar esse sangue através dos vasos sanguíneos, iniciando aí essa expulsão, né, através das artérias e o retorno através das veias. E essa movimentação do sangue, também como a gente já destacou, ela se deve à diferença de pressões de perfusão, sendo locais de alta pressão a região das artérias e de baixa pressão de perfusão a região das veias e venas. Além disso, para que esse impulsionamento de sangue ele aconteça normalmente, é necessário que ocorram os movimentos alternados de contração, que é a sístole, e de relaxamento, que é a diástole, marcando assim, né, o ciclo cardíaco. Então, a sístole, que é a contração, ela vai permitir a expulsão do sangue, a ejeção do sangue, e a diástole, o enchimento das câmaras cardíacas, para que ele seja expulso posteriormente durante o momento de sístole. E isso ocorre no músculo cardíaco por conta da contração muscular,
sendo esse músculo, assim como o estriado esquelético, um músculo estruturado por meio dos sarcômeros, né? Onde a gente tem os filamentos finos e filamentos grossos, deslizando uns sobre os outros e permitindo, assim, a contração cardíaca. A contração muscular, né? E, obviamente, a contração cardíaca, pelo encurtamento dessas fibras. Então, dessa forma, o ciclo cardíaco ele vai ser marcado inicialmente pela sístole atrial, direita e esquerda, então, simultaneamente vai acontecer essa contração atrial para que ocorra o deslocamento do sangue dos átrios em direção aos ventrículos. Enquanto a sístole atrial ela acontece, né? A gente já falou isso. Os ventrículos eles estarão em diástole, né, em relaxamento, justamente para poder ter a complacência muscular necessária para a acumulação, a recepção e acumulação desse sangue no espaço, né, ventricular. Há um retardo entre a contração atrial e a sistólica, então esse espaçamento de tempo, justamente por conta das diferenças das células marca-passo. Finalmente ocorre a diástole atrial, que é o relaxamento do átrio, associado, né, a isso a sístole ventricular. Então, ao mesmo tempo que ocorre o relaxamento atrial, ocorre a sístole ventricular para expulsar agora o sangue dos ventrículos para as artérias. E a partir dessa pressão sanguínea gerada pela sístole ventricular, inclusive, é que vai ser ocasionada de forma passiva o fechamento das válvulas, né, bicúspide, ou mitral e tricúspide, para evitar o refluxo de sangue para a região dos átrios. E, finalmente, ocorre a diástole ventricular, com o fechamento das válvulas aórtica e pulmonar, para evitar o retorno do sangue já presente nas artérias para o ventrículo, e o relaxamento cardíaco generalizado. Então, nós temos esse ciclo cardíaco, né? De contração dos átrios para expulsão do sangue da região atrial para a ventricular, então a sístole atrial, seguida pelo relaxamento, pela diástole atrial, com sístole ventricular, fechando as válvulas bicúspide e tricúspide, expulsando o sangue para a região das artérias, o fechamento e o fechamento, consequentemente, das válvulas arteriais, para evitar o retorno. Então, aqui o coração já está completamente relaxado. No caso da sístole atrial, né, a contração atrial, isso vai ajudar a completar o enchimento dos ventrículos. Então, com a contração do átrio, o sangue ele vai fluir com muito maior pressão, com muito mais eficiência para os ventrículos. Né? Ele vai ser expulso dessas câmaras atriais. E o retardo entre a contração atrial, entre a sístole atrial e a sístole ventricular, ela é extremamente necessária para permitir, como a gente já destacou, o máximo enchimento, né, dos ventrículos, um perfeito enchimento desses ventrículos, a partir do sangue que é deslocado dos átrios. Então, esse ciclo cardíaco ele é marcado, portanto, por uma sincronia altamente eficiente de movimentos cardíacos que vão permitir o deslocamento entre átrios, ventrículos e vasos sanguíneos. E que é propiciado, né, por conta dessas células marca-passo, da organização dessas células marca-passo. E, além disso, é influenciado pelo sistema nervoso autônomo, as pulsões parasimpáticas, através da acetilcolina, para diminuir a frequência cardíaca e também a força de contração cardíaca, influenciando, assim, no débito cardíaco, inclusive, né, no volume de sangue que deixa o coração a cada minuto, enquanto que o sistema nervoso autônomo simpático, representado também pela medula adrenal, agindo com a noradrenalina e a adrenalina, vai permitir a aceleração desses batimentos cardíacos, o aumento da frequência cardíaca e também da força de contração cardíaca, o que resulta no aumento do débito cardíaco, que é o volume de sangue que deixa o coração a cada minuto, inclusive para permitir atividade de tecidos como a musculatura estriada esquelética em momentos de luta, de fuga, de exercício.
Então, os sons cardíacos, apenas para relembrarmos, a gente já comentou isso, né? O primeiro som cardíaco, a primeira bulha cardíaca, ela nada mais é do que o som causado por meio do fechamento das válvulas bicúspide do lado esquerdo e tricúspide do lado direito, né, também chamada bicúspide de mitral. E isso é causado pelo início da sístole ventricular, né? Então, quando o sangue ele começa a ser pressionado pelas paredes do ventrículo por sua contração, ele vai ser expulso pelas artérias pulmonar e aorta, dependendo do lado da câmara cardíaca, mas também faz uma pressão para que as válvulas se fechem de forma passiva. Então, esse é o primeiro som cardíaco, primeira bulha cardíaca. E o segundo som cardíaco, ou bulha cardíaca, é pelo fechamento das válvulas presentes na artéria pulmonar e na artéria aorta. E esse som, ele é um som mais breve, mais agudo, né, mais alto do que o primeiro som. E isso facilmente a gente percebe ao escutando o coração. Então, isso aqui vai marcar o final da sístole ventricular e o início da diástole, ou seja, o início do relaxamento cardíaco, do repouso lá. Quanto aos vasos sanguíneos, né, os sistemas vasculares, a gente já comentou um pouquinho que eles são formados pelo sistema arterial, capilar e venoso. Então, os vasos sanguíneos, eles nada mais são do que tubos condutores de sangue com diferentes diâmetros, consequentemente resultando em alterações de pressão desse sangue presente nessas tubulações, né, nesses vasos, e que eles têm esse diâmetro, inclusive, alterável, que é o caso aí do sistema arterial, né? Facilmente a gente percebe essa alteração de diâmetro. Então, os tipos de vasos sanguíneos, como a gente já citou, são o sistema arterial, formado pelas artérias e arteríolas, os capilares e as veias formadas por vênulas e por veias, que são tubulações, né, com diferentes estruturações. Então, essas paredes, inclusive, são bem diferenciadas, permitindo, com isso, o desempenho de suas funções. Então, no caso do sistema arterial, as paredes das artérias, elas são, como também a gente já comentou em aula anterior, bastante espessas, pesadas e resistentes, o que determina, inclusive, a manutenção da alta pressão sanguínea ao longo desse sistema arterial, e isso se deve à riqueza em fibras elásticas e músculo liso. Essas artérias, elas vão se ramificar ao longo do trânsito e vão se tornar cada vez mais vasos com menor diâmetro, progressivamente, né, com diâmetros menores, e paredes também gradativamente mais finas, com menos tecido elástico na sua estrutura, que são as arteríolas. Já os capilares, a gente tem a porção arterial, que é aquela que está diretamente ligada à arteríola, e a porção venosa, que é aquela que já está retornando o sangue para a vena. Essa é a unidade de menor calibre, né, do sistema vascular. É a unidade de extrema importância para o nosso organismo, para as funções orgânicas, porque é justamente nela onde a gente tem todas as trocas de substâncias. Visto que os capilares, eles têm paredes com camada única de células endoteliais circuladas por uma membrana basal. E é isento, né, de músculo liso e fibra elástica. Então, é uma parede extremamente fina que vai permitir esse deslocamento, esse trânsito de substâncias entre o fluido presente no capilar, né, o sangue capilar, e o meio intersticial. Esses capilares ainda são circundados pelos perícitos, que são responsáveis por dar certa contratilidade a esses capilares e também, né, participa do processo de angiogênese, de reparos vasculares nessas unidades. Então, os tipos de capilares, como eu falei, conforme o local de ligação, nós temos os capilares, a porção arterial,
a porção intermediária e a porção venosa. Como os capilares são as unidades de troca entre a região intersticial, né, que vai suprir consequentemente as células, e o próprio fluido capilar, o próprio sangue capilar, nós vamos ter uma grande rede capilar no organismo, de forma que a cada 3 a 4 células vai existir um capilar. Contudo, nem todos os capilares eles ficam abertos ao fluxo sanguíneo toda hora. Então, os capilares, como já dito, são os locais de troca de substância entre o sangue e o tecido, né, o meio intersticial, e essas trocas vão ser de vários constituintes, então gases, nutrientes, sais, a própria água, produtos de excreção. Então, ocorre essa troca por meio da diferença de pressão hidrostática e pressão oncótica ao longo dessas redes de capilares. Então, a filtração capilar ela corresponde à taxa de troca difusional entre o sangue capilar e o líquido intersticial, né, como já dito, o tecido, por conta dessa diferença de pressão hidrostática e de pressão oncótica, onde a pressão hidrostática ela favorece a saída de constituintes do capilar para o tecido intersticial e a pressão oncótica ela desfavorece, ela faz o sentido contrário. E isso, inclusive, né, vai ser influenciado pela porção do capilar. Se é a porção arterial, a gente vai ter uma maior pressão hidrostática, em detrimento da porção venosa, onde a gente tem, em geral, uma maior pressão mucótica ou coloidosmótica. Como os capilares, né, como já falamos, são paredes mais finas, eles são responsáveis pelo processo de troca, de filtração. E isso vai depender da permeabilidade do capilar, ou seja, da barreira semipermeável presente nele. Então, os capilares eles não são idênticos, a gente tem diferenças de capilares e, consequentemente, de permeabilidade desses capilares. Também a diferença entre pressões, como eu falei, hidrostática e coloidosmótica, também chamada de oncótica, e das propriedades das substâncias trocadas. Então, dependendo da parede capilar, por exemplo, vai passar a célula, vai passar a proteína, mas em outros não. Então, depende também dessa propriedade das substâncias trocadas, né, da permeabilidade do capilar também, da carga das substâncias e tudo mais. Então, quanto ao movimento de água, né, que é chamado de osmose, ela é uma resposta à diferença de pressão hidrostática. Então, quanto maior a pressão hidrostática, maior essa movimentação da água, essa filtração da água. E as substâncias também sofrem essa interferência, né, da pressão coloidosmótica. Então, como é que funciona? Como é que se dá essa filtração nos capilares? Então, vai depender, né, como já disse, da permeabilidade, inclusive, do capilar. Depende do tipo de capilar e da sua permeabilidade, consequentemente. Então, assim, nós temos, quanto à permeabilidade, 3 tipos de capilares, que são os capilares contínuos, que são os menos permeáveis, os capilares fenestrados, que são os intermediários, e os capilares sinusoidais, que são os mais permeáveis. Os capilares contínuos, que são os menos permeáveis, como já dito, eles estão presentes no músculo, no tecido nervoso, nos pulmões, no tecido conjuntivo e nas glândulas exócrinas. E aí, se a gente pensar, por exemplo, no tecido nervoso, isso é bem justificável, né, para não permitir, por exemplo, passagem de células de defesa, passagem de substâncias indesejáveis. Os capilares fenestrados, eles são de permeabilidade intermediária e eles são os capilares, né, que são encontrados, inclusive, nos glomérulos renais, para filtração glomerular, para filtração do nosso sangue lá nos rins. Ele é permeável, né, a quase tudo, exceto a grandes proteínas e as células sanguíneas. Então, não passa célula sanguínea, nem passa proteína. Por isso que, por exemplo, o hormônio proteico ele precisa ser degradado para ser eliminado via urina. Então, como eu disse, né, eles representam lá os capilares dos glomérulos renais. Então, essa filtração que a gente tem nos rins, na região de glomérulo renal, é justamente permitida pelos capilares fenestrados. Também a absorção intestinal é permitida pelos capilares fenestrados presentes no tecido, né, no epitélio intestinal, porque
esses capilares que ficam abaixo desse epitélio, por serem fenestrados, eles conseguem absorver pequenas moléculas, aminoácidos, glicose, né? Pequenos lipídios, eles conseguem fazer essa absorção. E também nas glândulas endócrinas. Nós temos esses capilares fenestrados para permitir esse trânsito hormonal. Já os capilares sinusoidais, que são os capilares mais permeáveis, eles têm espaçamentos muito grandes entre as células, permitindo assim, inclusive, passagem de células. E esses capilares, eles estão localizados no fígado, na medula óssea, no baço, nos nódulos linfáticos e no córtex adrenal também. E aí, se a gente pensar, por exemplo, no baço, na medula óssea, fica bem óbvio por que tem que ser o capilar sinusoidal, né? Porque aí a gente tem produção de células de defesa, de hemácias também, né, das células sanguíneas, e elas precisam ir, obviamente, para a corrente sanguínea. Então, eles precisam permitir essa passagem de células. Agora, passando para os vasos, para a terceira categoria de vasos sanguíneos, né, que são as veias, elas vão ser responsáveis, e a gente já pontuou isso, pela condução do sangue de volta para o coração. Então, elas captam o sangue dos capilares, pelas vênulas, passam para as veias e chegam lá para o coração. Então, é um sistema de retorno sanguíneo. As paredes das veias, elas são bem mais finas do que as artérias. Elas têm muito menos músculo liso e fibras elásticas, e daí, né, serem mais finas e menos resistentes à pressão, elas sofrem maior dilatação, e justamente por isso elas servem como uma espécie de reservatório de sangue no sistema vascular, sendo um local, inclusive, de mais baixa pressão, justamente por causa dessa complacência, dessa dilatação que elas sofrem, servindo como reservatório de sangue. Então, cerca de 50% do volume sanguíneo total do nosso corpo, eles ficam armazenados, eles ficam acumulados lá nas veias. E quanto mais sangue se acumula, logicamente, maior o diâmetro das veias, por conta da sua menor resistência. Então, local de baixa pressão sanguínea, como a gente já viu, né? As veias são locais de baixa pressão de perfusão. E as hemorragias, elas vão comprometer, consequentemente, muito, né, grandemente, a capacidade de retorno do sangue para o coração. Elas vão comprometer o volume de sangue venoso. As veias, elas sofrem também grandes ramificações, entretanto, no sentido inverso, né? Então, inicialmente, nós temos as vênulas captando sangue na região dos capilares e seguem para vasos sanguíneos mais calibrosos, que são as veias. Então, as vênulas, elas têm maior área de seção transversal, né, em relação, obviamente, às veias. E como ocorre o fluxo venoso? Né? Ele ocorre favorecido pelo próprio deslocamento de sangue promovido pelo coração, e também fatores, como a gente já falou, né, como a contração da musculatura e outras questões vasculares, a própria presença de válvulas em algumas vezes. E esse retorno venoso é extremamente importante, porque quanto maior o retorno venoso, maior vai ser a garantia do débito cardíaco aumentado. Quanto à velocidade da condução do sangue nos vasos sanguíneos, né, nas redes vasculares, nós temos que a maior velocidade de condução, por conta de que ocorre nas artérias, seguido pelas veias e os capilares. Então, a menor velocidade de transporte ocorre nos capilares. E isso é influenciado pela área de seção transversal. Então, quanto maior a área de seção transversal, que é justamente os capilares, menor a velocidade de deslocamento desse sangue. E a pressão sanguínea? Né? A pressão sanguínea, pela própria estrutura das artérias, ela é maior, e pela recepção desse fluxo sanguíneo com alta pressão vindo diretamente da bomba cardíaca, essa pressão sanguínea ela é extremamente maior nas artérias e menor nas veias. Isso a gente pode perceber facilmente, né, por meio de hemorragias. Então, se a gente leva um corte e a gente lesa uma artéria, essa hemorragia ela ocorre em jato. Já se é em veia, a gente tem um gotejamento. E se é em capilar, a gente tem apenas aquela acumulação de pequenos pontos de sangramento.
marcando justamente, né, as pressões diferenciadas, as pressões sanguíneas diferenciadas. Como a gente também já destacou, a pressão sanguínea ela é completamente alterada pelo sistema nervoso autônomo, por conta da alteração do diâmetro vascular. Então, as vasodilatações e as vasoconstricções, aumentando ou diminuindo a pressão sanguínea. De forma que a maior pressão é exercida pelo sangue, né, como a gente já também destacou, na parede das artérias. E aí essa pressão é alterada por ação do sistema nervoso autônomo. Então, por exemplo, se a gente tem uma vasodilatação, a pressão sanguínea, obviamente, vai ser diminuída, a pressão arterial vai ser diminuída, porque a resistência vai ser menor. Entretanto, se ocorre uma vasoconstricção, aumenta a pressão arterial, porque aumenta a resistência nesse vaso. A pressão arterial, ela vai corresponder à pressão sistólica dividida pela pressão diastólica, onde a pressão sistólica, como a gente já destacou, é a pressão arterial máxima, porque quando o coração está contraído, né, o seu ventrículo, ele está jogando sangue da câmara ventricular em direção à artéria com alta pressão, e a pressão diastólica é a pressão arterial mínima, ou seja, é quando o ventrículo estando relaxado, ele não está jogando sangue na artéria e, consequentemente, a gente tem a menor pressão nessa região. E o que seria a pressão arterial normal, né? Como a gente conhece, normalmente essa pressão arterial considerada normal, ela fica na faixa de 12/8, ou seja, 120 milímetros de mercúrio para a pressão arterial sistólica e 80 milímetros de mercúrio para a pressão arterial diastólica, sabendo que essa pressão arterial ela pode ser alterada por fatores fisiológicos ou patológicos. Então, um indivíduo hipertenso vai ter essa pressão alterada. Um indivíduo que estava em exercício também vai ter essa pressão alterada. Quanto à pressão de pulso, essa é a pressão sistólica diminuída da pressão diastólica, ou seja, da pressão de contração menos a pressão de relaxamento. Então, vai ser a pressão arterial, a pressão de pulso vai ser o 12 menos o 8. Então, 120 menos o 80. Então, 40 milímetros de mercúrio para o humano. Quando a pressão arterial está elevada, obviamente, isso vai gerar uma sobrecarga cardíaca, porque esse coração ele vai receber o sangue com alta pressão e ele vai ter dificuldade em ejetar esse sangue novamente para a artéria, porque ela ainda, os vasos, né, eles vão estar ainda com sangue com alta pressão. Então, isso gera uma sobrecarga cardíaca, um comprometimento, inclusive, a longo prazo, dessa atividade cardíaca. Quanto às diferenças da circulação pulmonar e sistêmica, né, aqui a gente já comentou, mas apenas para relembrar que as duas circulações elas têm pressões bem diferenciadas. A pressão sanguínea na circulação pulmonar ela é muito mais baixa do que na circulação sistêmica, o que, inclusive, a gente mostrou em aula anterior, que resulta na diferença de diâmetro entre os compartimentos direito e esquerdo do coração. Né? O ventrículo esquerdo ele é muito mais espesso, justamente pelo trabalho que ele precisa desempenhar para ejetar esse sangue na artéria aorta, diferente do ventrículo direito, que vai ejetar o sangue para a artéria pulmonar, por conta dessa diferença de pressão. Isso se dá pela diferença de resistência ao fluxo sanguíneo. Então, as artérias pulmonares são artérias com paredes mais finas e, consequentemente, isso resulta em menor resistência ao fluxo sanguíneo e a uma menor pressão sanguínea. Além disso, a pressão sanguínea ela vai depender da altura da coluna de sangue, que é o fator gravitacional. Então, quanto maior a gravidade, maior a coluna de sangue, maior a pressão arterial. Quanto menor a gravidade, menor a coluna de sangue, menor a pressão arterial. Em virtude disso que indivíduos, né, que estão com a pressão arterial alterada, estão, né, passando mal por conta disso, é recomendado que se deite e se eleve um pouco os pés para justamente se igualar à pressão
arterial ao longo do seu corpo, cabeça, coração e membros. Em relação ao fluxo e pressão capilar, essa é razoavelmente uniforme, visto que praticamente não sofre interferência da pressão da gravidade, visto que a gravidade ela vai interferir tanto na pressão arterial quanto na venosa de forma semelhante e simultânea, na mesma proporção. Então, em virtude disso, a pressão capilar não sofre essa alteração por conta da gravidade, né? Em virtude dessa diferença de pressão venosa e arterial. Então, o que vai determinar a filtração na região dos capilares? A pressão que existe nesse capilar, que é justamente a diferença das pressões hidrostática e oncótica. Então, a pressão de filtração, que é a pressão hidrostática, ela é contrária à pressão coloidosmótica ou oncótica do plasma. Enquanto que a pressão hidrostática, ela favorece a saída de componentes constituintes do sangue para o intestino, a pressão oncótica, ela favorece o transporte contrário do intestino para o sangue. Na porção arterial, onde a gente tem uma maior pressão hidrostática e uma menor pressão oncótica, é favorecida a saída dos constituintes do sangue. Já na porção capilar venosa, a gente tem uma maior pressão oncótica em relação à pressão hidrostática, favorecendo o deslocamento da região do intestino para o interior do vaso sanguíneo. Então, é isso aqui que acontece. Então, pressão hidrostática maior do que a oncótica na região de capilar arterial. Então, os constituintes deixam o vaso sanguíneo. Então, por exemplo, um hormônio ele vai deixar, um sal ele vai deixar, né? Enquanto que na porção venosa a tendência é retornar. Inclusive, isso é o princípio da filtração glomerular e da reabsorção. E aqui o retorno venoso, né, ao coração. Então, através das veias, a gente tem o retorno venoso. Isso é permitido pelo próprio deslocamento do sangue ao longo do vaso, mas também por fatores associados, como a contração muscular adjacente e a atuação das válvulas venosas presentes, por exemplo, nas extremidades e em algumas outras regiões. Quanto ao custo energético do bombeamento de sangue pelo coração, a gente já destacou que é um consumo bem significativo, não só energético, mas também oxidativo. As exigências desse coração, elas são bem grandes em virtude de ser um trabalho continuado, né, um trabalho incessante. E aí, em virtude disso, ele sempre precisa ser nutrido, ser oxigenado, que é feito por meio da artéria coronária. Para finalizar, a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema linfático, que nada mais é do que o sistema de vasos linfáticos e órgãos linfáticos por onde circula, né, e é filtrada essa linfa. Linfa essa que nada mais é do que o líquido intersticial, que é um ultrafiltrado do sangue, né, que foi deixado lá naquela filtração capilar no tecido intersticial, então ele é recuperado por meio do sistema linfático e ele é retornado por meio da ligação do sistema linfático com o sanguíneo para o sangue, para a circulação sanguínea. A linfa ela é um fluido amarelado por conta das proteínas e também leitoso devido às gorduras, que fica no intestino após a filtração glomerular, e ela é conduzida, né, pelos vasos linfáticos, daí o nome de linfa. Os capilares linfáticos, eles são capilares de fundo cego e eles dão início ao sistema linfático. Então, a gente tem os capilares linfáticos, os vasos linfáticos maiores e o ducto torácico, que é justamente onde ocorre a comunicação entre o sistema linfático e o sistema vascular sanguíneo para a deposição dessa linfa de volta ao sangue. Os vasos linfáticos maiores, eles se assemelham às veias, possuindo inclusive válvulas e tendo atividade contrátil. E aqui o ducto torácico, que é onde nos vertebrados a gente vai ter o retorno dessa linfa coletada no tecido intersticial para o sangue. Então, os linfonodos, também constituindo o sistema linfático, eles vão produzir os linfócitos
vão ter esse papel na produção de linfócitos, mas também são responsáveis pela filtração da linfa, inclusive, né, para a remoção de agentes patológicos. As tonsilas e o timo, também responsáveis pela produção de linfócitos, né, que são as células de defesa que circulam lá via sistema linfático também. E o baço, que não possui uma circulação linfática, mas que também participa na produção dos linfócitos e na filtração do sangue. Então, do que depende esse fluxo linfático? Ele vai depender de fatores extrínsecos e intrínsecos. Entre os fatores extrínsecos, ele depende da contração e peristaltismo muscular, porque essa contração e peristaltismo muscular, ela, como a gente já falou, ela auxilia no retorno do sangue via veias, né? Veias e sistema venoso. Então, caso haja uma redução na contração e no peristaltismo muscular, vai, obviamente, comprometer o retorno venoso ao coração. Por isso que, por exemplo, quando a gente fica sentado por muito tempo, né, a gente tende a ficar com os pés inchados, porque pela acumulação de sangue e a diminuição do retorno sanguíneo, ocorre uma maior filtração via capilar e acumulação de líquido nos tecidos. Alterações térmicas também influenciam, compressão externa dos tecidos, isso a gente pode ver, por exemplo, né? Por que é que existem as massagens linfáticas? Para favorecer essa drenagem por meio das compressões do tecido. Gradientes de pressão entre os espaços intersticiais e os vasos linfáticos e a respiração e pressões intratorácicas. Entre os fatores intrínsecos, a contratilidade dos vasos linfáticos, a presença e localização das válvulas que evitam o refluxo da linfa e as vias acessórias de fluxo, que surgem em condições patológicas para facilitar o transporte da linfa. Então, aqui justamente mostrando o edema. Né? O edema ele se caracteriza por essa presença de a manutenção do local de compressão, né? Mostrando aí que tem acúmulo de líquido. Então, isso se deve ao aumento da pressão arterial e ou pressão venosa, então a dificuldade no retorno sanguíneo para o coração, fazendo com que aumente a pressão nos capilares, destaca a pressão hidrostática, que faz com que ocorra um aumento da filtração capilar, consequentemente com acúmulo de líquido nos tecidos, né? E também pela função linfática deprimida. Então, se eu não tenho a drenagem linfática adequada, também se ocorre lá o edema, já que é função do sistema linfático fazer essa drenagem. Então, dessa forma, a gente percebe o quão complexo é o sistema cardiovascular e linfático e o quanto ele é vital, né, o quanto ele é necessário para a manutenção da nossa vida. E assim a gente finda mais esse momento. Até mais.